Certo, pessoal? Feliz quinta-feira. Logo de cara, quero dizer algo de forma honesta, verdadeira e sem medo de julgamento ou vergonha. Eu sinto falta da Kamala. Sinto falta do almoço acompanhado de uma salada de palavras. Sinto falta de explorar a genealogia dela, toda ela. Mas tudo bem, porque hoje pelo menos poderemos falar sobre alguém que é parente dela e que talvez tenha mostrado ao mundo características ainda mais únicas. E essa pessoa é Jussie Smollett, a primeira pessoa a sobreviver a um ataque de ódio executado por ele mesmo. Além disso, vamos falar sobre Nikki Haley, que vai arrasar contra Tulsi Gabbard. Por quê? Porque Nikki Haley é péssima e uma falcão de guerra. E Bibi Netanyahu. Sim, bem, o TPI quer prendê-lo. Agora é oficial. Então vamos começar agora mesmo. Bem-vinda de volta, Candace. Olha, é um assunto muito pesado, mas a história do ódio nos Estados Unidos é um tema muito complicado e desconfortável. Escravidão, segregação. E então, em 2019, as pessoas de repente passaram a cometer crimes de ódio contra si mesmas. E um homem se prontificou imediatamente a fazer isso, e seu nome era Jussie Smollett. Então, vou refrescar sua memória sobre tudo o que aconteceu antes daquela fatídica noite de inverno em 29 de janeiro de 2019. O FBI, na verdade, já havia sido contatado por Jussie Smollett porque alguém, você talvez tenha esquecido disso, e até hoje não sabemos exatamente quem, havia enviado a ele uma carta de ódio racista. Esta foi a carta que Jussie Smollett recebeu no set. E você pode ver, bem, parece que foi escrito por uma criança de 3 anos, mas dá pra ver o que está escrito. Está escrito, você vai morrer, preto, F palavra, bip. Você vai morrer, preto, bip. E a criança de 3 anos desenhou uma arma. É realmente assustador receber algo assim. Você consegue imaginar o Jussie Smollett recebendo isso? E aí você pode ver que há uma pessoa com cabelo cacheado. Obviamente, isso era para ser o Jussie Smollett. E nem tenho certeza se isso é uma árvore. Não sei o que vai acontecer, mas está muito claro. E veja o endereço do remetente ali. Sim, o endereço de retorno diz MAGA. MAGA. Ok. Agora, Jussie estava obviamente apavorado porque, como eu disse, alguém, e ainda não sabemos quem, enviou isso a ele, embora o próprio Jussie seja mestiço. Seu pai é 100% judeu e sua mãe é negra. Aqui está uma foto de Jussie com seus pais quando criança, mas mesmo assim quiseram fazer dele, aparentemente, o alvo do ódio deles contra pessoas negras. E acho que decidiram escolher esse ator gay pouco conhecido. E Jussie também ficou apavorado porque aquela carta continha uma substância branca. Esqueci de mencionar que uma substância branca foi encontrada naquela carta. Então, o que era aquilo? Bem, talvez fosse antraz. Imagine o quanto ele ficou apavorado. Isso chegou a acionar uma resposta de materiais perigosos no set, já que as autoridades precisaram lidar com o produto químico estranho. Quem iria querer matar esse ator extravagante de uma forma tão insana? Bem, depois da investigação, descobriu-se que a substância era aspirina, mas os supostos assassinos da aspirina ainda estavam à solta. Cerca de uma semana depois, antes mesmo de Jussie conseguir respirar para processar o trauma daquele suposto crime, os criminosos o encontraram. Eles encontraram Jussie no meio de um vórtice polar em Chicago nas primeiras horas da manhã, por volta das 2 horas. Jussie, como você deve se lembrar, estava apenas dando uma caminhada para fazer o que as pessoas fazem às 2 da manhã. Pela manhã, eles vão comprar um sanduíche do Subway no meio de um vórtice polar. E quando ele estava voltando para seu apartamento, 2 caras brancos, usando uma máscara, pulou e o atacou. E eles disseram de forma um tanto misteriosa, aqui é o país do MAGA. Eu só estou trazendo os fatos para vocês aqui. Eu sei que todos nós estamos um pouco traumatizados. Isso é exatamente o que aconteceu com ele. Eles também decidiram jogar água sanitária nele. Você deve estar se perguntando, por quê? Bem, para deixá-lo branco, obviamente, porque aqui é o país do MAGA. Então você tem que começar a transformar pessoas negras em brancas jogando água sanitária nelas. E então eles colocaram uma corda em volta do pescoço dele, presumivelmente para enforcá-lo, não sei, talvez de um arranha-céu de Chicago ou algo assim. Jussie lutou bravamente e conseguiu escapar do ataque. Ele conseguiu voltar para o apartamento e ligou para a polícia. E quando a polícia chegou, ele ainda estava com a corda no pescoço e também ainda segurava o sanduíche do Subway na mão, o que levou algumas pessoas a fazerem perguntas imediatas sobre o ataque, tipo, por que você ainda estava com o sanduíche? Bom, que tipo de sanduíche era esse? Talvez fosse realmente muito bom, pessoal.
Enfim, Jesse, em meio a toda essa confusão, sentou-se com a ABC News e garantiu às pessoas que não havia absolutamente nada de estranho nessa história. Ele estava absolutamente dizendo a verdade. E aqui está ele sentado com Robin Roberts, da ABC. Ouça só. Quem diz Empire, este é o país do MAGA. Amarra uma corda no seu pescoço e joga água sanitária em você e isso é só uma briga amigável? Eu nunca serei o homem para quem isso não aconteceu. Eu estou mudado para sempre. Eu lutei por amor. Eu sou um defensor. Eu respeito demais as pessoas, pois agora sou uma dessas pessoas que foram atacadas de alguma forma. Você presta um desserviço quando mente sobre coisas assim. Se os agressores nunca forem encontrados, como você vai conseguir se curar? Eu não sei. Vamos apenas torcer para que sejam encontrados. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, vamos não chegar lá ainda. Vamos não fazer isso. Desculpa, pessoal. Só preciso de um segundo. Há tanto trauma surgindo ao ouvir essa história, de qualquer forma. Felizmente, uma reviravolta inesperada ocorreu. Conseguimos localizar os supostos assassinos da aspirina. Na verdade, eles se entregaram e não tinham a aparência que o público realmente imaginou que teriam depois de ouvir sua história. Soubemos que seus nomes eram Abel e Ola Azendairo. Eles eram 2 irmãos nigerianos, grandes e negros, nascidos em Chicago. E você sabe, eu sou um cidadão da Nigéria. Vocês sabem disso. Eu adoro os nigerianos. Eles tinham uma história muito diferente. Pessoas muito honestas. Bons valores. Para eles, isso era apenas um dia no escritório. Foi-lhes pedido que fizessem isso. Foi apenas trabalho duro. Ouça o que eles disseram que aconteceu naquela noite. Eles levaram nosso lindo banco. Foi aqui que esperamos Jussie chegar antes de atacá-los. Então chegamos aqui com 10 minutos de sobra. E tivemos que planejar nossa rota de fuga para inspecionar o local. O prédio dele, na verdade, fica bem aqui, logo acima das escadas onde íamos atacá-lo. Garantimos que chegamos lá às 2 da manhã. Em ponto, no horário exato. Estávamos sem telefones porque ele não queria que levássemos nenhum telefone. Ele disse que era para não perdermos. Não sei se esse é realmente o motivo, mas você pode tirar suas próprias conclusões. Então, às 2 da manhã, ele não estava em lugar nenhum. Ele realmente não estava. Ele não estava. Então ficamos tipo, caramba, o que a gente faz? Não tínhamos como entrar em contato com ele. Ele não tinha como entrar em contato conosco. Então esperamos aqui por uns, 4 minutos? Foram uns 4 minutos, mas parecia uma eternidade porque estava frio pra caramba. Então eu o vi de canto de olho e pensei, ok, é ele. Vamos lá, temos que conquistar esse império. É ele. Será que é ele? É aquele pescoço. Ele está andando rápido. Vamos pegá-lo. Entendeu, Nick? Vamos pegá-lo. Enquanto atravessávamos a rua, dissemos, ei, para chamar sua atenção. Olá, Nick. Ei. Ele se virou, olhou para nós e foi aí que começamos a gritar os insultos famosos que ele queria que gritássemos. Ei, você não é aquele império? O Império Gordo é o país MAGA. E então ele disse, o que você me disse? E foi aí que eu dei o primeiro soco nele. Eu segurei o golpe porque não queria machucá-lo, é claro. Então eu fiz parecer real, mas segurei. Depois começamos a brigar, nos movimentando. E então eu o joguei no chão. Ele queria que parecesse que ele revidou. Isso era muito importante para ele. Alguém no chat, o pessoal está perguntando, isso é real? Sim, isso é real. Esses são realmente os irmãos Onsendir. Levando a Fox News pelo que realmente aconteceu naquela noite depois que foram contratados. Novamente, eles não estavam tentando cometer um crime. Eles foram contratados por um cara para cometer um crime contra ele mesmo como uma farsa. Como eu disse, esses irmãos só estavam trabalhando duro. Eu disse que nigerianos trabalham duro, ponto final. Eles também são pessoas honestas, como você pode ver. Então eles estão apenas reencenando o que foram contratados para fazer. E essa era a história deles. Nós sabíamos que Jussie estava chateado, eles disseram, porque não houve uma grande reação pública à carta que foi enviada para ele pelo Toddler. E eles disseram que, segundo eles, ele também enviou a carta para si mesmo. Agora, há algumas evidências aí. Lembre-se, essa carta veio do MAGA. Não diz MAGA Country. Pode ser MAGA City.
Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Mas há alguma prova de que essas duas coisas estão ligadas. Então eles aceitaram o trabalho. Sim, 100%. Isso é real, pessoal. Após uma investigação, a polícia ficou do lado dos irmãos Onsandira. Fico feliz em ouvir isso porque eles são hilários. E isso é realmente engraçado. Jesse Smollett foi então preso e acusado em fevereiro de 16 crimes graves relacionados a relatos falsos de que teria sido agredido por 2 homens. Mas então Kim Foxx, a procuradora-geral incrivelmente corrupta, decidiu retirar todas as 16 acusações contra ele em março. Ele tem ligação com os Obamas, Kamala Harris. Todo mundo sabe que ela é incrivelmente corrupta. E ela misteriosamente retirou todas as acusações contra ele. Disse, sabe de uma coisa? Ele pagou a fiança. Ele prestou alguns serviços comunitários. E foi só isso. Compreensivelmente, o público ficou completamente indignado. Eles ficaram indignados porque Jussie basicamente tentou incitar um motim racial. Um motim racial colocando a culpa nisso? Isto é, Mega Country, encenando uma farsa contra si mesmo. Quando todo mundo dizia, os apoiadores do Trump são racistas, ele fez isso, e eles simplesmente iam deixar ele sair impune. Então, um gabinete especial do promotor interveio e moveu ações para apresentar novamente as acusações contra o ator em fevereiro de 2020. Depois, houve um julgamento. As provas foram ouvidas. Um júri ouviu as evidências, ouviu os irmãos Unsung Diver testemunharem sobre o que fizeram, porque eles estavam estou apenas tentando trabalhar. Estamos aqui apenas para ter sucesso na cidade. Fui contratado para um trabalho e o fiz. E Jussie foi obviamente condenado por 5 acusações de conduta desordeira, foi condenado à prisão por 150 dias, mas foi libertado apenas 6 dias depois, aguardando recurso. Certo, então ele recorre. Os tribunais de apelação não decidem a seu favor. Eles mantiveram a condenação inicial. Então ele apelou novamente para a Suprema Corte de Illinois, e dessa vez eles decidiram a seu favor. Isso nos traz ao dia de hoje. Isso está em todos os noticiários. A Suprema Corte de Illinois decidiu a favor de Jussie Smollett. Agora, para deixar claro, a Suprema Corte não o considerou inocente de encenar um ataque racista e homofóbico contra si mesmo. Não era isso que estava em questão. Em vez disso, seus advogados usaram um tecnicismo, e na verdade, foi um argumento jurídico muito inteligente. Foi um argumento muito sólido, dizendo essencialmente que, uma vez que o gabinete do procurador-geral retirou as acusações depois que Kim Foxx foi corrupta, e obviamente ele tinha influência nesse gabinete, um promotor especial não deveria ter podido reabrir as acusações. Basicamente, eles estavam fazendo um argumento de dupla incriminação, e a Suprema Corte considerou esse argumento válido. E agora acabou para ele. Ele é um homem livre depois de cumprir 6 dias de prisão. Agora, quero deixar claro, se Jussie fosse branco e não judeu e negro, provavelmente estaríamos falando sobre supremacia branca e a corrupção do sistema judiciário, que permitiu que esse homem, culpado como o pecado, saísse livre. Como eu disse, porque ele é mestiço e, claro, só se declara negro publicamente porque é isso que todo mundo faz. A América é tão racista que quando alguém é birracial, sempre faz questão de dizer que é negro, como Colin Kaepernick, esse cara. Ok, já entendemos. Não vamos ouvir mais nada da mídia. Mas a questão é, por que Jussie faria tudo isso? Há uma lição importante em tudo isso. Será que ele é realmente apenas um psicopata desesperado por atenção? Bem, eu não acho. Não vamos esquecer o que o juiz Joe Brown me disse quando esteve neste programa. Ligando os pontos aqui e dizendo, Jussie Smollett é parente da família da Kamala Harris. Vou mostrar esse trecho para refrescar sua memória. Ouça só. Você sabe, um dos parentes dela por casamento, o nome dele é Jussie Smollett, aquele que se envolveu naquele caso de fraude. Ele é sobrinho dela por casamento. Ok. Você tem essa pequena imagem, uma conexão familiar e a corda no pescoço. E a propósito, entrevistei vários detetives e policiais de Chicago sobre isso. E conheço um que é policial. Ele está de volta à área do DMV agora. E Jesse e o grupo estavam planejando isso durante meses e eles costumavam discutir isso neste clube esportivo específico e todo mundo sabia disso. E eles conseguiram fotos de Jussie Smollett comprando essa corda durante a temporada de Halloween em uma loja de fantasias. Eles têm isso em vídeo e nas câmeras de segurança você pode vê-lo colocando a corda no próprio pescoço. E ele tinha se encontrado com a Kamala pouco antes disso e ela e Cory Booker, isso foi no mesmo dia. Quando ele voou para Chicago,
Eles estavam trabalhando em algo que Conyers criou em 1997 e que agora foi modificado e apresentado como o Projeto de Lei Anti-Linchamento Emmett Till. Uau! Lembra do pescoço e de tudo isso? Eles saíram e tiveram que retirá-lo por causa da fraude que surgiu. Uau! Bem, veja, isso é algo que eles estão tentando fazer. E talvez isso lhe dê uma ideia de como eles estão se esgueirando por aqui. O projeto de lei anti-linchamento Emmett Till não tem nada a ver com pessoas negras. Nenhum projeto de lei deles tem a ver com pessoas negras. Não. Ou só a manchete. Mas a manchete tem. Mas o que ele faz é incluir pela primeira vez a orientação sexual nas leis criminais federais americanas, como uma categoria de vítima para crimes. O que ele está dizendo aqui é realmente importante e algo que venho percebendo ao longo dos anos, que é que nosso governo está fazendo blackface. De Obama a Kamala, passando por Jussie Smollett, as pessoas envolvidas em todos esses escândalos estão basicamente usando a emoção negra. Mas de quem são os direitos que eles realmente estão promovendo na sociedade americana? Na verdade, eles estão retirando a maioria dos direitos dos americanos e parecem Obcecados em avançar as causas LGBTQ. É impressionante. O que ele está dizendo essencialmente é que nosso governo, e isso explicaria por que não quiseram que ele passasse nenhuma noite na prisão. 6 já foi demais. Eles fizeram de tudo para retirar todas essas acusações. Ele está dizendo que isso foi uma armação e que nosso governo está basicamente executando falsas bandeiras sociais em solo americano. O governo está envolvido nisso, basicamente, que Jussie Smollett era um ator pago pelo governo. Uma pessoa do governo que deveria ir lá, interpretar o papel como ele fez, chorar de verdade para que pudessem aprovar rapidamente uma legislação, exatamente como fizeram no caso de Matt Laramie, quando expliquei para vocês o que realmente aconteceu naquele caso. E mesmo assim, a GLAAD viu uma oportunidade e as pessoas disseram, bem, isso é tão horrível e tão insano que vamos simplesmente agir com emoção e dizer que vamos aprovar várias legislações. Exatamente o que aconteceu com o 11 de setembro. Isso não vou dizer que é uma bandeira falsa, mas é uma situação tão grande que simplesmente precisamos aprovar isso imediatamente no Congresso. Prestem atenção a esse tipo de coisa. Engenharia emocional. E o governo tomando mais poder para si mesmo e mais poder para diferentes grupos, como a comunidade LGBTQ, enquanto outros americanos são levados a sofrer. É fascinante. E é exatamente essa a lição do caso Jussie Smollett. Eu acredito firmemente que essa foi mais uma operação de bandeira falsa fracassada pelo governo. Certo, pessoal, antes de falarmos sobre Tulsi Gabbard e Nikki Haley, quero lembrar vocês da Nimi Skincare. Eu adoro essa marca. Este episódio é patrocinado por eles, minha marca de cuidados com a pele favorita. Eu uso todos os dias, de manhã e à noite. A Nimi ficou conhecida como empresa de cuidados com a pele da América, porque formula e fabrica todos os seus produtos nos Irianenewa, enquanto apoia causas e organizações pró-americanas. A Nimi Skincare oferece cuidados de luxo a preços acessíveis, entregando diretamente na sua porta e eliminando o intermediário das grandes redes varejistas. A Nimi tem tudo para você montar uma rotina diária incrível de cuidados para limpar, iluminar, proteger e ajudar a combater os principais sinais de envelhecimento. Outro motivo pelo qual eu gosto deles é que são uma empresa liderada por cristãos, que se mantém firme em seus valores de fé, família e liberdade. Inscreva-se agora em nimiskincare.com para uma assinatura e economize 15% na sua rotina. Ganhe mais 5% de desconto usando o código CANIS no checkout. Você recebe um brinde a cada terceiro pedido. Se não souber por onde começar, faça o quiz de cuidados com a pele para encontrar a rotina ideal para seu tipo de pele. É Nimi, skincare.com, código promocional Candace hoje. Acho que isso é uma notícia de última hora, obviamente. Matt Gaetz acabou de retirar seu nome da consideração para procurador-geral. Agora, essa era a grande notícia. Eu estava realmente muito curiosa por causa da reação da mídia para ver ele seguir completamente com isso. Então, descobrimos isso apenas por meio de um tweet. Foi isso que Matt Gaetz tweetou. Ele tweetou: tive excelentes reuniões com senadores ontem. Agradeço o feedback atencioso deles e o incrível apoio de tantos. Embora o momento fosse forte, está claro que minha confirmação estava injustamente se tornando uma distração para o trabalho crítico da transição Trump-Vance. Não havia tempo a perder com uma disputa desnecessariamente prolongada em Washington. Portanto, retirarei meu nome da consideração para servir como procurador-geral. O Departamento de Justiça de Trump deve estar pronto e em ação desde o primeiro dia. Continuo totalmente comprometido em ver que Donald J. Trump é o presidente mais bem-sucedido da história.
Serei eternamente honrado pelo fato de o presidente Trump ter me indicado para liderar o Departamento de Justiça, e tenho certeza de que ele salvará a América. Fiquei desapontado com isso porque eu queria alguém que tivesse sido injustamente alvo do Departamento de Justiça, como Matt Gaetz foi após o dia 6 de janeiro, quando eles foram atrás da família dele, literalmente envolvidos em todo um escândalo, e ficou provado que ele estava dizendo a verdade quando afirmou que um ex-funcionário do DOJ basicamente entrou em contato e tentou extorquir dele e de seu pai milhões de dólares para fazer o caso desaparecer. Quero dizer, isso é uma corrupção absurda. E realmente são necessárias pessoas que sofreram com a corrupção para entrar com sede de justiça e limpar tudo. Mas ele está certo. Nós sabíamos que seria um julgamento prolongado. Sabíamos que estavam acusando ele de tráfico sexual, menores de idade, todas essas coisas. Agora, eles encerraram essa investigação eventualmente. Mas tudo isso iria voltar à tona, obviamente, durante todo o processo de confirmação, tornando-o muito longo. E você pode imaginar, eu achei que isso seria parecido com a audiência do Brett Kavanaugh. Tipo, eles simplesmente não iam parar porque quando o Departamento de Justiça não quer alguém em suas fileiras, bem, eles fazem um verdadeiro espetáculo. Como eu disse, como fizeram nas audiências do Brett Kavanaugh, eles estavam tipo, não queremos que isso aconteça. Quem precisamos trazer de 30 anos atrás? E então, eu sinto que ele meio que simplesmente desistiu aqui. Mas também acho que pode ter havido algumas coisas que ele simplesmente não queria que fossem divulgadas porque é bastante doloroso. Quero dizer, você tem o Brett Kavanaugh lá em cima tendo que dizer, eu bebi cerveja. Sim, eu gosto de cerveja. E todo mundo tentando fazer parecer que é um grande escândalo o fato de um juiz da Suprema Corte gostar de cerveja. E agora você tem o Matt Gaetz. Diziam que ele fazia festas, que usava cocaína. E em certo momento, você tem que se perguntar se ele simplesmente pensou, isso realmente vai valer a pena no final das contas? Tipo, ter cada detalhe e cada pessoa da minha vida basicamente expostos diante de mim, com pessoas fazendo acusações que nem são verdadeiras, e no fim das contas eu talvez nem ser confirmado. Então você vai passar por tudo isso e isso vai manchar sua reputação. E aí eu nem vou ser confirmado. Então dá pra entender por que ele pode ter, sabe, se afastado disso. Mas eu não estou feliz com isso. Algumas pessoas estão dizendo que é porque o Congresso, na verdade, estava investigando ele. E aí quando o Trump meio que disse, ok, eu realmente vou te nomear como procurador-geral, ele de repente disse, preciso sair do Congresso. Ele renunciou ao Congresso. E aí, essa investigação foi encerrada e agora ele está meio que, podemos dizer, renunciando, mas sem seguir com esse processo. Então é mais uma investigação que não vai acontecer. Nunca saberemos. O que sabemos é que ele tem sido um aliado fiel à causa. Agora estou curioso para ver quem ele vai colocar nessa posição, porque essas nomeações realmente importam. E nem todos os compromissos foram ótimos. Mas, como eu disse, eu quero pessoas que tenham vingança. Pessoas que sabemos que não fazem parte do aparato do Estado Profundo, porque o Estado Profundo não persegue o Estado Profundo. O que nos leva a Tulsi Gabbard. Homem. Essa é outra nomeação que está perturbando consideravelmente o Estado Profundo. E você sabe que o Estado Profundo fica chateado quando eles mandam embora Nikki Haley, que é alguém incrivelmente desagradável. Quero dizer, acho que ela é perfeitamente comparável a Hillary Clinton, exceto que Hillary Clinton é muito mais perspicaz do que Nikki Haley. É simplesmente inacreditável vê-la atacar Tulsi Gabbard, que Trump nomeou como chefe do Departamento de Inteligência Nacional. Ela não quer que isso aconteça. Ela está surtando com isso. Agora lembre-se, Tulsi Gabbard realmente serviu a esta nação. Ela serviu a esta nação, estava disposta a morrer no exterior pelas nossas liberdades. Aqui está o que Nikki Haley, que faz parte dos Falcões de Guerra, que pertence ao Deep State e faz de tudo para defender e proteger o Deep State, tem a dizer sobre a nomeação de Tulsi Gabbard. Ouça só. Ela tentou limitar os poderes de guerra de Trump contra o Irã. Ela tentou cortar nosso orçamento anual de defesa para que não pudéssemos punir o Irã e dificultar sua influência. Lembrando, o Irã é nosso principal patrocinador do terrorismo. E Tulsi Gabbard estava defendendo o Irã. Ela foi à Síria em 2017 para uma sessão de fotos com Bashar al-Assad. Al-Assad enquanto ele massacrava seu próprio povo. Ela disse que estava cética de que ele estivesse por trás dos ataques com armas químicas. Para ela dizer que Assad não estava por trás disso, literalmente tudo o que ela disse sobre isso eram pontos de discussão russos. Tudo isso era propaganda russa. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, Tulsi Gabbard literalmente culpou a OTAN. Porque a culpa era da OTAN. Nossa aliança ocidental é responsável por conter a Rússia.
Ela culpou a OTAN pelo ataque à Ucrânia. E os russos e os chineses repetiram seus argumentos e entrevistas na televisão russa e chinesa. Tulsi Gabbard defendeu o arquivamento das acusações contra o fundador do Wikileaks, Julian Assange, e o perdão ao contratado da Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden, ambos acusados de vazar informações altamente sensíveis dos AWA, segredos que colocam os americanos em perigo. Ela pediu que Trump acabasse com a guerra destrutiva, a guerra comercial com a China. Então agora ela defendeu a Rússia, ela defendeu a Síria, ela defendeu o Irã e ela defendeu a China. Agora ela não denunciou nenhuma dessas opiniões, nenhuma delas. Ela não aceitou nenhum deles de volta. DNI, Departamento de Inteligência Nacional. Este não é lugar para simpatizantes russos, iranianos, sírios ou chineses. O DNI precisa analisar ameaças reais. Nos sentiremos confortáveis com alguém assim no topo de nossas agências nacionais de inteligência? Eu sou Tulsi Gabbard e aprovo esta mensagem. Quer dizer, tudo o que ela está dizendo aqui, eu fico tipo, sim, isso parece muito bom. Sim, ela chamou a OTAN. Estamos nessa situação porque a OTAN está se expandindo no território de Putin. Quer dizer que ela teve coragem de contar a verdade sobre o que fazíamos fora? Eu me pergunto o que a levou a fazer isso. Talvez tenha sido o fato de ela estar disposta a morrer no exterior e ter reconhecido essa corrupção. Oh, meu Deus. Ela disse que deveríamos perdoar Edward Snowden. Edward Snowden. O corajoso americano que se levantou e disse à América que a NSA estava nos espionando ilegalmente. E então ele teve que fugir e de repente ele foi morar na Rússia. Ele deveria ter sido perdoado há muito tempo. Por que eu deveria estar chateado com isso? Oh, meu Deus. É ainda pior que isso. Ela disse que deveríamos perdoar Julian Assange. Oh, sim. O fundador do Wikileaks que vazou todas as informações do governo, nos informando que nosso governo estava envolvido em operações corruptas no exterior e mentindo sobre o que estava acontecendo enquanto matava civis no Afeganistão. Meu Deus. Sem chance. É um ato de traição contra o Estado Profundo, porque o que isso significa é que se ela entrar lá, o Estado Profundo não será capaz de fazer coisas tão corruptas. Você ouviu o que Nick está lhe dizendo? E em relação à Síria? Sim, acho que todos nós deveríamos ter algumas perguntas. Vou fazer um episódio sobre isso, pessoal. Não se preocupem. Bem, provavelmente na próxima semana. A gente realmente deveria falar sobre isso porque dizem que basicamente existem duas coisas. Nunca pergunte o peso de uma mulher e nunca pergunte ao governo dos Estados Unidos o que diabos estamos fazendo na Síria. Nós não temos ideia do que estamos fazendo na Síria. São pontos de interrogação. E se você ouvir o Assad, aliás, ele está falando sobre como há assassinatos em massa de cristãos, o que continua acontecendo em todo lugar, aliás. A gente simplesmente gosta dos nossos copatrocinadores assassinando cristãos em todo lugar, enquanto os cristãos do Ocidente estão totalmente alheios ao sofrimento dos cristãos do Oriente. Sempre há uma explicação para o motivo de cristãos no Oriente estarem sendo massacrados. E ele diz que, de acordo com Assad, ele está dizendo isso. Israel e os Estados Unidos estão por trás disso, do assassinato de cristãos que está acontecendo lá. Acho que provavelmente deveríamos retomar essa conversa, já que nosso governo se recusa a nos dar uma resposta. E havia muitas perguntas circulando em torno daquele ataque químico. Então, o que ela está dizendo é que Tulsi Gabbard tem coragem, está disposta a encarar o nosso governo e entende que o nosso governo já participou de operações de bandeira falsa no passado, foi pego participando de operações de bandeira falsa. E ela está disposta a questionar e examinar a narrativa dominante que nos é apresentada pela CIA. Ah, não. Eu realmente espero que ela não seja nomeada. Quero dizer, Nikki Haley, ela é uma pessoa tão ridícula, assim como a Kamala, aliás. Você tem uma mulher que vem de pais indianos que se estabeleceram aqui nos Estados Unidos depois de uma parada no Canadá. Um passado muito duvidoso, uma história suspeita. Ela também teve alguns casos por aí. Isso é um fato conhecido. Enquanto ela concorria a um cargo, seus vários casos e os processos judiciais envolvidos vieram à tona, porque, na verdade, um dos casos dela acabou. Misturado dentro de um processo judicial, tudo veio à tona. Então ela é, basicamente como a Kamala Harris republicana, extremamente inautêntica. Ela está sentada ali lendo anotações enquanto ataca a Tulsi Gabbard. Ela está, lendo só a anotação da CIA. Ela está, Nikki Haley ia dizer que Edward Snowden deveria ser perdoado. Esse é o governo que queremos. É por isso que não votamos em você, porque você acha que há algo problemático nisso. Você é um fantoche do Deep State.
Provavelmente eles têm algum tipo de chantagem contra você, quem sabe? Mas você também, Nikki Haley, tem isso. Esse complexo de casca vazia parece que qualquer um pode baixar qualquer posição em você e você simplesmente fala o que querem que você diga. Como se você fosse totalmente uma operadora. E eu pude testemunhar isso em primeira mão. Eu participei de um evento com ela. Você não pode fazer a ela uma única pergunta fora do roteiro. Ela surta. A equipe dela surta se alguém faz uma pergunta fora do roteiro porque ela não é inteligente o suficiente para responder na hora. E é por isso que o Vivek a deixou constrangida no palco quando ela estava concorrendo à presidência. Vivek a deixou completamente constrangida quando pediu para ela citar algumas regiões da Ucrânia e ela não conseguiu. Então tome cuidado com essa mulher. E isso deveria fazer você querer votar na Tulsi mais do que nunca, porque parece que a Tulsi não quer guerra com o Irã e o Estado Profundo quer isso desesperadamente. E por isso, eles estão mandando seus aliados para atacar a Tulsi sem motivo algum. Mas vou te dizer uma coisa, se você está disposto a morrer no exterior pelo seu país do jeito que ela estava, provavelmente ela não vai querer mandar nossos filhos e filhas para morrerem lá fora por causas que, na verdade, não vão ajudar em nada o povo americano. E essa tem sido realmente a história dos últimos 50 anos nos Estados Unidos. Eu não sei por qual país estamos morrendo, mas certamente é na América. Tudo bem, pessoal, antes de começarmos a próxima história, algumas coisas hilárias estão acontecendo na Austrália. Quero lembrá-los sobre a empresa de bem-estar, porque Trump está de volta ao cargo e RFK Jr. está assumindo o CDC, o NIH e o FDA. RFK Jr. até postou isso. A guerra da FDA contra a saúde pública está prestes a terminar, o que indica a supressão de tratamentos como ivermectina e vitaminas essenciais. O momento não poderia ser melhor para apresentar os kits de emergência da Wellness Company. A Wellness Company é a principal fonte de medicamentos difíceis de encontrar que salvam vidas. Prepare-se para mais de 30 doenças sem ir ao pronto atendimento. Os kits incluem ivermectina, Z-Pak, amoxicilina, até EpiPens, tudo para você controlar sua saúde. O guia descreve tratamentos comuns para infecção urinária, faringite estreptocócica, infecções bacterianas, mordidas, doenças respiratórias e mais. Tudo o que você precisa fazer é preencher um formulário digital e seu kit chega à sua porta em 1 a 2 semanas. Eles também têm kits para crianças. Peça seu kit agora em twc.health.candice e use o código Candice para economizar até $40 e ganhar frete grátis. É twc.health.candice e use o código Candice para economizar até $40, além de frete grátis para todos os residentes dos Estados Unidos. Certo, Austrália. Ha, 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 ha. Tenho uma ótima história para vocês. Eu realmente adoro isso. Aqui é o inverso. Então deixe-me falar apenas sobre mim. Estou banido da Austrália. Eu sou muito controverso, certo? E o grupo que pediu especificamente que eu fosse banido da Austrália por causa das minhas perigosas teorias da conspiração e retórica que tinham o potencial de semear a discórdia foi a Federação Sionista da Austrália, ok? Então, quero que vocês ouçam o chefe, o CEO da Federação Sionista da Austrália, Alon Cassuto, basicamente comemorando o fato de a Austrália ter me banido. Certo? Simplesmente incrível. É simplesmente incrível que essa seja uma posição de uma federação sionista. Ouça com atenção. Banindo Candace Owens. Olha, nós concordamos. Em última análise, essa foi uma decisão do governo federal e o ministro exerceu o poder que tem, e nós acolhemos isso. E fazemos isso porque acreditamos firmemente que não se trata de acabar com a liberdade de expressão. Na verdade, trata-se de acabar com o discurso de ódio. E escrevemos ao ministro pedindo que ele não fizesse isso, para emitir um visto. E fizemos isso com base na crença de que a retórica de Candace Owens é perigosa e prejudicial para a Austrália, além de ser perigosa para a nossa coesão social. E como você mencionou há pouco, ela tem propagado algumas teorias da conspiração bastante extremas, e isso acontece em um momento em que a coesão social australiana já está em risco. Então vimos níveis recordes de antissemitismo, um aumento de mais de 400% só no último ano. E essas conspirações, teorias da conspiração, têm o potencial de incitar violência e causar danos, e é nisso que acreditamos firmemente. Você vê o que ele diz aí? Não é um ataque à liberdade de expressão. Eles impedem o discurso de ódio, não a liberdade de expressão. E para eles, a Federação Sionista, eles podem inventar o que quiserem. Eles podem dizer que é discurso de ódio, algo que não gostam. Numa reviravolta, isso é engraçado e irônico. Eu os acertei com carta invertida do Uno. O governo australiano acaba de recusar o visto para a ex-ministra da Justiça israelense chamada Eilat Shaked. Ok. E a Federação Sionista da Austrália está surtando. Eles estão dizendo que isso é antissemitismo. Eles não conseguem acreditar que essa mulher foi banida.
Agora, eu só quero contar algumas coisas que essa mulher disse, Eilat Shaked, porque meu Deus, a minha retórica poderia possivelmente semear discórdia. Essa mulher, após os ataques do Hamas, em 7 de outubro, ela enfrentou críticas internacionais por uma entrevista que deu ao canal 13 de Israel, na qual disse que com a ajuda de Deus e das forças de defesa de Israel, uma cidade no sul de Gaza seria transformada em um campo de futebol. Ela também disse isso em 2015, enquanto estava no cargo. Desculpe, não estava servindo como capital. Enquanto ela estava no cargo, ela disse: quem é o inimigo? O povo palestino. Eles deveriam ir embora, assim como as casas físicas em que vivem. Desculpe, assim como as casas físicas onde eles criaram suas cobras. Caso contrário, mais pequenas cobras serão criadas aqui. Mas não estou semeando discórdia, viu? Não se preocupe, a Federação Sionista cuida disso pra você. Teorias da conspiração perigosas, ela querendo arrasar Gaza e também falando sobre matar as crianças e garantir que todos sejam arrasados. Isso é compreensível. Mais uma vez, foi em 2015 que ela disse que estava sendo controversa por um tempo, clamando pelo genocídio dos palestinos. E esse mesmo grupo, a Federação Sionista da Austrália, está indignado porque o visto dela foi proibido. Veja o que eles realmente postaram. Vou mostrar a série para vocês. A decisão do governo australiano de recusar o visto para Eilat Shaked é desconcertante e profundamente ofensiva. Eilat é a ex-ministra da Justiça no governo israelense mais diverso e centrista da história, que incluía um partido e um ministro árabe-israelense. Essa recusa é particularmente intrigante, já que esse mesmo governo concedeu um visto a ela há menos de 2 anos. Muitos australianos, com razão, vão perguntar: o que mudou no governo de lá para cá? Como é possível que nosso governo tenha concedido visto a um homem palestino de Gaza que, segundo relatos, tem ligações familiares próximas e interações pessoais com organizações terroristas e, ao mesmo tempo, recuse a entrada de uma ex-ministra de um país democrático e amigo da Austrália? Não dá para inventar uma coisa dessas. E aí ela tuita e dizem que é antissemitismo. Eu só fico aqui pensando, devolvo para você. Desculpa, Karma. Eu sou de borracha. Você é cola. Tudo o que você diz gruda de volta em você. Nhan. Desculpa. Não ligo. Não ligo. Você não pode decidir quando a liberdade de expressão deve valer, ok? Você não pode dizer, bem, qualquer um que nos apoie pode falar livremente. E qualquer um que diga que talvez não devêssemos estar matando um monte de crianças palestinas, esse não pode entrar aqui. Ok, desculpa. Espero que os australianos estejam nos seus comentários do Instagram rindo de você e te zoando pela hipocrisia. Hipocrisia. É um nível espantoso de hipocrisia. E eu tenho que te contar uma coisa. Acho que Israel agora está dizendo, bem, eles vão banir todos os australianos de Israel. Odeio dizer a eles que ninguém está tentando ir para Israel agora. Simplesmente não é. Não acho que seja a viagem número 1 de ninguém. Ninguém diz, ei, por que não vamos para Israel agora mesmo? Então, tem muita coisa dramática acontecendo aí. Mas é simplesmente incrível porque eu sinto que eles precisam de uma equipe de relações públicas melhor. Tipo, Israel está, sei lá, tropeçando feio no último ano. Muita coisa mudou. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. E parece que tudo o que lhes resta, a cada suspiro, é chamar tudo de antissemitismo. Não há motivo para essa mulher ter sido barrada da Austrália. Chamar por um genocídio não é realmente um problema quando você coloca no contexto de que havia algumas pessoas árabes também no governo na época em que ela estava no governo. Tipo, essa é a sua desculpa aí. E vocês são os que estão sempre acusando os outros de incitar genocídio quando eles estão apenas fazendo críticas honestas e perguntando quantas crianças podem ser mortas antes que possamos nos preocupar. E então, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, falando em mais karma por chamar todo mundo e tudo de antissemita e ameaçar a liberdade de expressão das pessoas em todo o mundo por fazerem algumas críticas a Israel pelo que está fazendo agora, um governo, ok? Estamos criticando um governo. Antes mesmo de eu falar sobre Bibi Netanyahu e o TPI emitir um mandado de prisão contra ele, quero que você pense logicamente sobre tudo o que Israel está fazendo agora. Como é manipulador dizer que criticar o governo de Israel é antissemitismo. Seria tão absurdo quanto se eu dissesse agora que criticar o governo da Nigéria significa que você odeia todas as pessoas negras do mundo. Você diria, o quê? Do que você está falando? Criticar o governo de um país africano? Sim, mas afro-americanos africanos vivem em todo o mundo. E então, se você criticar qualquer coisa que o governo do Zimbábue faz, você é racista contra pessoas negras. Como eles poderiam achar que essa lógica, com censura e proibição suficientes, iria se sustentar? Obviamente não vai. Você precisa colocar outra pessoa lá. Me contrate, aliás, pelo preço certo.
Eu posso ser contratado? Qual é o orçamento? Posso te ajudar um pouco com o seu PR? Pare de chamar tudo de antissemitismo. Responda algumas perguntas. Enfim, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, emitiu oficialmente um mandado de prisão para o primeiro-ministro israelense Bibi Netanyahu. Agora, aliás, você vai ver isso na mídia ocidental, mas tem muito mais acontecendo. Eles também emitiram um mandado de prisão para Yoav Gallant por crimes de guerra em Gaza. Em particular, os mandados de prisão são por causar fome em crianças, matar crianças, crimes contra a humanidade. Eles dizem que não estão fazendo isso. Está literalmente no nosso X-Feed. Está lá há um ano inteiro. Por isso usei minha plataforma para dizer que isso não está certo, porque eu vi. Eu vi crianças passando fome e morrendo no meu X-Feed quando Elon Musk libertou o pássaro e simplesmente não consegui ser covarde o suficiente para não dizer que isso está errado. E eu enfrentei toda a ira da grande mídia, da mídia ocidental, e simplesmente não me importo, porque adivinha só. Eu sou um cristão de verdade, e quando eu morrer, vou ter que prestar contas ao Senhor, certo? E o Senhor não é Israel. O Senhor não é Bibi Netanyahu. E para aqueles de vocês que acham que é melhor prepararem umas desculpas muito boas se acham que Deus não vai enxergar isso na hora. Agora, quero mostrar para vocês um trecho de uma notícia. Isso, na verdade, saiu hoje na Fox e explica ainda mais que o tribunal do TPI estipulou que queria que ele fosse preso imediatamente. Ouçam só. O Tribunal Penal Internacional agora emitiu mandados de prisão nesta quinta-feira para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seu ex-ministro da Defesa e autoridades do Hamas, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade devido à guerra em Gaza e aos ataques de outubro de 2023 que desencadearam a ofensiva de Israel no território palestino. A decisão transforma Netanyahu e os outros em suspeitos procurados internacionalmente e provavelmente vai isolá-los ainda mais e dificultar os esforços para negociar um cessar-fogo para encerrar esse conflito de 13 meses. Mas suas implicações práticas podem ser limitadas, já que Israel e seu principal aliado, os Estados Unidos, não são membros do tribunal e vários dos líderes do Hamas foram mortos no conflito. Netanyahu e outros líderes israelenses condenaram o pedido do procurador-chefe do TPI, Karim Khan, por esses mandados, classificando-o como vergonhoso e antissemita. O presidente dos Estados Unidos, Biden, também criticou duramente o procurador e expressou apoio ao direito de Israel de se defender contra o Hamas. O Hamas também criticou esse pedido. A Câmara considerou que há motivos razoáveis para acreditar que ambos os indivíduos privaram intencional e conscientemente a população civil em Gaza de objetos indispensáveis à sua sobrevivência, incluindo comida, água, remédios e suprimentos médicos, assim como combustível e eletricidade. Essa é uma citação do painel de 3 juízes. Eles escreveram isso em sua decisão unânime de emitir mandados para Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. Então, algumas coisas. É antissemita, claro. Agora, eles mencionam Yoav Gallant. A maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar disso porque a mídia ocidental não cobre o que acontece com Bibi Netanyahu em Israel. Eles simplesmente chamam tudo de antissemita. Ele está sob investigação em Israel pelos ataques de 7 de outubro. Ele demitiu Yoav Gallant. Houve um grande escândalo. Yoav Gallant basicamente tem dito que Bibi Netanyahu está envolvido em corrupção, porque ele não permite que investiguem o que aconteceu em 7 de outubro. De acordo com a lei deles, precisa ser criada uma comissão independente para que possam investigar exatamente o que deu errado, porque as pessoas tinham muitas perguntas. Um estado minúsculo, do tamanho de Nova Jersey. Eu estive em Israel, como disse Charlie Kirk. Você pode atravessar o país de ponta a ponta em 15 minutos de helicóptero. E mesmo assim, esse ataque durou 2 horas. Então, o próprio ministro da Defesa dele estava o criticando por isso. E então, descobriram que o gabinete dele basicamente estava editando as transcrições das reuniões do gabinete. Então, depois de 7 de outubro, ele colocou alguém. É isso que eles estão alegando. E é por isso que o gabinete dele foi recentemente alvo de uma operação há 2 semanas. Novamente, você nunca vai ouvir isso na mídia ocidental porque todos estão na folha de pagamento da Apex. Eles invadiram o gabinete dele e agora estão basicamente sendo silenciados. Há uma ordem de silêncio em vigor. Mas o que saiu na mídia israelense é que essa operação está relacionada a pessoas dizendo que ele tem editado as transcrições e basicamente tentando agora aprovar uma lei que impede qualquer investigação sobre o dia 7 de outubro. Muitas perguntas aí, não é?
Se um ataque terrorista acontece no seu território, por que você não iria querer que todos os ângulos desse ataque e tudo o que deu errado fossem investigados? Essas são perguntas que você nunca vai ouvir a mídia ocidental fazer. Estou te dizendo porque as coisas que estão nos contando sobre o que está acontecendo nessa região e o que vai acontecer nessa região simplesmente não são honestas, não são precisas. É um longo comercial para Israel. Está caindo, está falhando. Verdadeiramente, Israel está perdendo a guerra de relações públicas agora. E agora, estamos no estágio em que eles estão pedindo censura, colocando pessoas em listas e impedindo as pessoas de viajar se algo for questionado. E eu acho que isso no final é de fato falhar. Posso estar enganado, mas é o que parece para mim. De qualquer forma, vamos mantê-los informados sobre tudo o que está acontecendo naquela região, porque sei que não ouviremos isso de mais ninguém. Estamos acompanhando e é interessante, obviamente, é uma escalada. Muitas pessoas dizem que isso agora vai transformar Israel em um estado pária. Vamos ver se isso realmente se confirma. E é preciso dizer, como sempre disse, eu não entendo o que o Estado de Israel tem a ver com judeus americanos, por que eles estão se associando ao que esse homem, Bibi Netanyahu, está fazendo. Quando até mesmo pessoas como o judeu mais poderoso da América, que é sionista, Ari Emanuel, que uma vez escreveu uma carta dizendo que Kanye West estava fora de Hollywood, quer dizer, ele é muito poderoso. Quando ele vem a público dizer que Bibi Netanyahu é uma pessoa egoísta, motivada pelo egoísmo e que está, na verdade, colocando os judeus do mundo todo em risco porque ele é egoísta e determinado a fazer o que bem entende, talvez seja a hora de ouvir e parar de criticar tudo. Antissemita. Mas o que eu sei? O que eu sei? Estou banido da Austrália. Enfim, gente, como eu estava dizendo antes de lermos os comentários de vocês, eu preciso mostrar isso para vocês. Na verdade, vou mostrar depois, porque é tão engraçado, tão genial e me deixa tão feliz. E matou a saudade que eu estava da Kamala. Foi um TikToker que fez uma imitação maravilhosa. Primeiro, vou lembrar vocês sobre o 7 Weeks Coffee. O programa de hoje é patrocinado pela 7 Weeks Coffee. Por que esse nome? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E nesse período, o batimento cardíaco já é detectado no ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de cuidado à gestante no país. Já arrecadaram mais de $500 mil para esses centros e salvaram mais de 5.000 vidas. Agora, vou falar sobre o café. Sou muito exigente com o que consumo. Livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, baixa acidez e orgânico, ele cumpre todos os requisitos. Para as festas, a 7 Weeks Coffee faz sua maior promoção do ano. Aproveite descontos exclusivos, brindes em todos os pedidos e cafés de edição limitada, para presentear ou rechear as meias de Natal. Com torra perfeita, a 7 Weeks Coffee garante que você esteja coberto nesta temporada. Exclusivamente para meus ouvintes, acesse 7weekscoffee.com e use o código CANDICE para até 25% de desconto no seu pedido. Lembre-se de que seu pedido ajudará diretamente a apoiar uma rede de mais de 900 organizações pró-vida em todos os Estados Unidos. Ok, agora rapidamente você precisa ver este TikTok, vai te fazer rir. Basta ouvir as frases que saem da boca dela. Ela é, eu acho, uma comediante. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas ela tem milhões de seguidores e fala com seu bebê como se fosse Kamala Harris. Aproveitar. Certo, tenho que reconhecer que você é um bom menino. Certo, porque você realmente é. Tudo bem, você é como uma estrela. E tem estrelas, né? Há estrelas. E depois tem a lua. E há uma diferença. Tudo bem. Você sabe do que estou falando. Você sabe do que estou falando. Certo. E você pousa em uma estrela e se encontra na lua. Nós estivemos. Pra lua. Ok, nós estivemos. E quanto a algo que eu fiz de errado, bem, acho que ser se eu der atenção extra a você significa errado. Então você sabe, leve isso pra ser pai. Ok, todos nós cometemos erros sendo pais. Mas você, meu filho, é você. Você é. Apenas você foi feito pra estar aqui. Todo mundo importa e nós vamos dar brinquedos pra todas as crianças e todas as luas, porque cada lua merece um brinquedo, certo? Ok? Certo, você tem uma chupeta na boca. E eu não. E isso faz de mim sua mãe, certo? E Doug? Doug é um bom marido. Tudo bem, vamos para o Tahiti amanhã. E você não é? Não. Estou falando. Ela é simplesmente brilhante. Essa é uma representação brilhante, uma salada de palavras brilhante. Encheu minha alma de calor. Se vocês quiserem segui-la no TikTok, o nome dela é Manon Matthews. Manon se escreve M-A-N-O-N. O sobrenome Matthews com um T só. Mais uma vez, comediante e atriz americana, e ela está arrasando nessa imitação. Certo, pessoal? Vamos aos comentários. Vamos ver o que vocês dizem.
O que vocês acham dessa indicação do Matt Gaetz? O que vocês acham sobre o Jussie Smollett? Devo começar a vender camisetas do Jussie? Não sei. Mas, a propósito, estamos vendendo. Antes de ler seus comentários, nossa oferta de Black Friday ainda está em vigor. Vocês nos venderam o pacote de livros imediatamente. Então, acabamos tendo que reabastecer isso. Agora temos 4 pacotes diferentes no site. Temos as camisetas Standish Life's Tough Get a Helmet à venda. Tínhamos um pacote de capacete. Temos a camiseta do pacote Standish Forgotten Country. Temos a camiseta do pacote Standish Christ is King. E claro, o pacote Standish Blackout, que eu acho que acabamos de reabastecer, vinha com um livro autografado. Sim, cada um desses livros está realmente autografado por mim. Então eu disse que vou assinar mais alguns. Nenhum será igual ao outro. Acho muito barato e errado quando as pessoas vendem livros e, na verdade, não autografam, usam um carimbo ou uma cópia digital da assinatura. É uma tremenda besteira quando as pessoas realmente estão gastando seu dinheiro. Eu nunca, jamais faço isso. Prefiro que minha mão fique realmente dolorida. Certo, pessoal. O que vocês estão dizendo na seção de comentários? Julie May diz: e se a nomeação e renúncia de Matt Gaetz fizessem parte do plano de Trump para tirá-lo do cargo? E se ele não estiver do lado certo? Trump parece que, ok, vou encontrar outra pessoa. Só uma ideia. Não, eu acho que o Trump realmente gosta do Matt Gaetz porque o Matt Gaetz realmente lutou muito por ele desde o primeiro momento em que as coisas aconteceram após o dia 6 de janeiro. Ele tem sido um apoiador ferrenho do Trump. Então eu realmente acho que, obviamente, havia algumas preocupações porque Trump deixou bem claro que quer que esse processo de confirmações avance muito rapidamente. É por isso que ele tem tuitado sobre o Congresso estar em recesso. Então eu realmente acredito que isso foi sobre o Trump dizendo, escuta, isso vai ser muito. E ele dizendo, ok, eu vou me afastar. É o Art que escreve, não é Jussie Smollett, Candace, é Jussie Smollett na minha voz do Dave Chappelle. Eu deveria ter mostrado esse clipe, mas fomos atingidos tão rápido. Porque você realmente não pode mostrar clipes do Dave Chappelle aqui sem ser atingido por quem quer que seja o dono, NBC, sei lá. Mas esse é um stand-up muito bom dele falando sobre o que aconteceu com o Jussie Smollett. Absolutamente brilhante. Sarah diz, algumas das melhores atuações da carreira do Jussie. Eu concordo. Eu concordo, na verdade, porque ele não era tão bom em Empire. Tentei assistir a um episódio e ele simplesmente não era tão bom porque estava interpretando um rapper ou algo assim, o que é totalmente estranho. Mas ele me convenceu. Quero dizer, eu estava convencido de que pessoas brancas estavam por aí, jogando água sanitária em pessoas negras durante um vórtice polar, porque, obviamente, todo mundo sabe que pessoas negras adoram o frio. A gente está sempre lá fora durante um vórtice polar. Não. Mas eu sei que isso me fez pensar que talvez eu devesse ficar com medo, porque as pessoas estão simplesmente jogando água sanitária, dizendo fique branco, fique branco, fique branco, Candace. Faça isso. Depois descobrimos que não era verdade, então pude dormir tranquila. Pude dormir bem de novo. Leb Page escreve, os 2 irmãos nigerianos têm um podcast? Eu poderia assisti-los o dia todo. Eu te disse, tem algo sobre nigerianos. Eu te disse isso ontem ou anteontem? Eu não sei. Eu digo para as pessoas que sou nigeriana, vou dizer que sou nigeriana. Ninguém pode dizer que não sou. Hoje, qualquer um pode ser o que quiser, mas sou fã dos nigerianos. Eles são engraçados, eles têm valores muito bons, e eles trabalham duro, como você vê. Eles estavam trabalhando duro. E, infelizmente, o chefe deles os envolveu em algum processo criminal. Mas eles disseram a verdade do começo ao fim. Roseanne Alicia Rutherford escreve, Nikki Haley é como Hillary sem creme ou açúcar, amarga e sem sabor. Sim, eu realmente não gosto dela. Tipo, ela está no topo da minha lista. Você conhece minha lista? A lista que eu tenho? Não posso dizer isso no YouTube, mas e a lista que eu tenho? Sim. Zelensky está no topo, e Nikki Haley está entre as 4 primeiras. Eu te digo isso de graça. Tem algo nela. É só o fato de que ela é uma fraude, está mentindo o tempo todo, e é tão obviamente uma marionete do Deep State. Moore escreve, me deixa perplexo como algumas pessoas, até mesmo nesta sessão de comentários, dizem que está tudo bem matar crianças palestinas porque elas serão terroristas no futuro. Eles não conseguem ver que a opressão gera resistência? Sim, quero dizer, isso é literalmente, se você quiser falar de lógica, literalmente hitlerista, tipo, mate todo mundo porque todos vão ser terroristas no futuro. É terrível. Mas você realmente precisa entender. Esta é a primeira vez que eu acho que muitos americanos estão saindo desse tipo de lavagem cerebral porque, da mesma forma que você precisava ter um pouco de compaixão pelos negros que estavam protestando nas ruas após o BLM e tudo isso, e você fica se perguntando de onde isso vem, por que eles acham que há racismo em todo lugar, eles são condicionados a acreditar nisso no sistema escolar, que o homem branco está sempre à espreita, que estão sendo constantemente oprimidos, então isso cria uma bolha dentro deles que quando algo acontece, eles simplesmente enlouquecem completamente.
E de repente eles estão roubando TVs de tela plana porque acreditam que a escravidão vai voltar. Então esse feitiço sobre os negros se quebrou e agora está sendo desfeito. Agora você vê que os negros estão votando no Trump. Digo o mesmo sobre judeus americanos e o público em geral. Também passamos muito tempo na escola aprendendo sobre o Holocausto. Não aprendemos sobre outros genocídios ou qualquer genocídio da mesma forma. Parece haver uma insistência nessa narrativa. Esse medo de tipo, meu Deus, precisamos defender os judeus a qualquer custo, é algo que realmente é incutido em nós. E por isso, foi muito difícil para mim conciliar meu desejo de garantir a segurança dos judeus americanos com o reconhecimento de que o que Bibi Netanyahu estava fazendo era, na verdade, se aproveitar e manipular essas emoções que ele sabe que foram incutidas em nós. E eu simplesmente disse, quer saber, chega disso. Então, dê tempo às pessoas, tenha paciência. Você pode ver que isso está começando a mudar. E as pessoas estão percebendo que, na verdade, estamos nos afastando da nossa humanidade e permitindo que coisas ruins aconteçam, como os brancos que apoiaram o BLM. Eu fico tipo, e eles diziam sim, eles precisam das TVs de tela plana da Target. E eu, desde o começo, pensava, não é assim que funciona. Mas com o tempo, com a emoção removida e com tantas crianças morrendo, as pessoas acabam despertando e conseguem esclarecer sua perspectiva. Então eu sempre digo, tenha paciência, diga a verdade e permaneça do lado do bem. Certo, pessoal? Também quero avisar que os bonés Make Kamala Indian Again tinham esgotado, mas acabamos de colocá-los de volta à venda. Vocês estavam nos mandando mensagens, e-mails, pedindo Make Kamala Indian Again. Já está de volta em estoque, temos um número muito limitado. Então, se você está tentando surpreender alguém no Natal, hoje é o seu dia de fazer isso. Imagino que os ingressos vão esgotar novamente em breve, provavelmente no começo da próxima semana, mas eles estão de volta. E sim, acho que é isso. Quiserem apoiar show, sabem onde ir, locals.com. Mantenha-nos independentes porque ainda não somos monetizados no YouTube. O YouTube nos odeia. Eles realmente nos odeiam. E sabe de uma coisa? Nós também os odiamos de volta. Estou só brincando. Não faça nada comigo, YouTube. Não faça nada comigo, YouTube. Mas vocês mantêm o programa gratuito. Isso nos permite fazer o que fazemos e não precisar nos preocupar com ameaças de federações do sionismo que às vezes aparecem na sua vida. Deixa eu parar antes que eu me meta em encrenca. Estou indo embora. Vejo vocês amanhã.